Bom, amigos, acabamos de encerrar a reunião do Conselho Técnico da Série A, considerada uma das melhores que houve aqui na CBF pela capacidade propositiva e inovadora das propostas apresentadas e de uma aceitação em várias delas de forma unânime pelos clubes presentes. Eu queria salientar algumas delas, já que foram muitas. A primeira é a adoção definitiva do VAR para os 380 jogos do Brasileirão já esse ano. Nós fizemos uma licitação através da Ernst Young, apresentamos as propostas, fizemos uma exposição técnica aos presidentes dos clubes, como que vai funcionar, e nós aprovamos um apoio financeiro da CBF, do ponto de vista tecnológico, de 12 milhões de reais, para que esse projeto pudesse ser implantado, e uma participação, eu diria, relativamente discreta dos clubes que pagarão o pessoal, a arbitragem, como já é feito normalmente nas versões anteriores. É um acréscimo de R$ 348 mil durante a edição do Brasileirão esse ano, portanto, 12 milhões da CBF, 348 mil por clubes durante toda a organização do Campeonato Brasileiro Série A. Em relação às outras medidas, nós aprovamos uma campanha educativa de respeito à arbitragem, porque está vinculada às mudanças que serão operadas na qualificação da arbitragem, portanto, tem que haver uma contrapartida para que haja um respeito crescente em relação ao árbitro, que signifique aumento da bola rolando, atratividade do espetáculo, até porque, a partir de agora, provavelmente nós venderemos os direitos internacionais para todo o planeta. Portanto, é uma campanha que contribui com a educação daqueles que participam do espetáculo, mas é também uma oportunidade de que, após a campanha educativa, novas punições sejam feitas se elas não forem incorporadas à participação tanto da comissão técnica como dos próprios atletas. Outra decisão muito importante foi a criação da Supercopa, algo que vem sendo discutida já há muito tempo, que é a possibilidade de, no começo da temporada, a partir provavelmente do dia 22 de janeiro, o campeão do Brasileirão disputar em partida única com o campeão da Copa do Brasil. Insistir uma partida única, em local a ser definido, provavelmente por um bid, provavelmente por uma escolha que signifique uma grande atratividade para o público brasileiro. Nós também tomamos uma medida em relação à redução da capacidade ociosa dos estádios. É uma operação de rede social, criação de um sistema de torcedores que, através, esse ano, de um estímulo oferecido por tickets dos próprios clubes, mas a partir do ano que vem, nós acreditamos na possibilidade de monetizar esse novo sistema, que é para todo o campeonato e com a participação de todos os clubes. Seria um portal que nós depois ofereceríamos a empresas que têm sistemas de milhagens. Isso será oportunamente explicado com detalhes aos senhores. E também uma decisão muito importante de redução aberta, como havia, do número de atletas inscritos na competição, de tal forma que 45 atletas, mais a liberação da base, seja o limite máximo de inscrição para que eles possam participar do nosso campeonato. São as grandes medidas que foram aprovadas. Uma delas não foi aprovada, os senhores já sabem, que é a limitação da presença de treinadores, do rodízio de treinadores nos clubes, mas nós consideramos que foi um bom debate, ele foi bastante polêmico, com a apresentação de pelo menos 4 propostas e a indicação de que isso seja amadurecido e discutido na próxima temporada. Qual foi a empresa vencedora da licitação do VAR? Foi a Hawkeye. Só para esclarecer, 12 milhões da CBF, 348 mil por clube. Isso. Por clube ou para todos os clubes? Não, por clube. Puxa, 348 para 20 clubes. Não, 348 que dá mais ou menos 18 mil por jogo. Você disse que a discussão com relação à limitação da troca
troca de treinadores foi muito produtiva e que apareceram propostas outras. Mas a gente ouviu alguns poucos presidentes aqui dizendo que consideravam uma ingerência da CBF na política dos clubes e na autonomia que cada um tem. Explica um pouquinho mais sobre como é que foi esse debate, né? Sabemos que tiveram clubes que não quiseram que isso fosse levado à pauta nesse momento. Como é que foi? Explica um pouco mais. Houve manifestações de todo tipo. Experiências internacionais indicam que essa é uma boa medida. Mas é evidente, como foi trazido pela primeira vez ao debate, criou uma discussão e várias propostas apresentadas, por exemplo, de que não fosse uma troca, fossem duas. Outros apresentaram que fosse uma troca apenas no primeiro turno e você zerava para o segundo turno. Outro propôs que a gente amadurecesse esse ano, mas implantasse já na próxima temporada. O que significa que é o início de um debate que interessa a todos. O próprio presidente da Federação dos Treinadores colocou que essa é uma medida que merece ser discutida para que haja um mecanismo de aquilo que seja apresentado tecnicamente por cada clube não sofra tanta alteração durante a mesma temporada. Eu diria de forma entusiástica, mas outros também apresentaram que têm simpatias pela tese. O Andrés, por exemplo, mostrou que tem simpatias, que deve ser amadurecido, o presidente do Bahia, que mostra que é uma polêmica que se inicia a partir dessa apresentação da CBF. Ano passado a CBF não queria pagar o VAR, esse ano mudou a postura. O que causou essa mudança de cenário, de direção? Nós fizemos um estudo mais profundo. Nós consideramos que a melhoria da arbitragem é um dado fundamental para qualificar esse produto. Há muitas medidas que ainda estão sendo pensadas. Eu diria que a gestão do presidente Rogério Caboclo é uma questão absolutamente prioritária. Ele vem pensando muito com a equipe de arbitragem sobre isso. Nós achamos que, nesse momento, o investimento e a aprovação do VAR só aconteceria se a CBF fizesse o investimento dessa monta. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui para falar também com relação à irregularidade na inscrição dos atletas de 8 clubes brasileiros. A CBF já se posicionou em nota, mas queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Já identificaram onde está o erro, o que aconteceu de fato? Bom, veja bem, aconteceram problemas em várias confederações sul-americanas, com muitos clubes, o que demonstra na nossa avaliação que é um erro sistêmico. Não é um erro de uma ou outra confederação ou um ou outro clube. Por isso, nós estamos estudando, já há o início de uma identificação, mas nós queremos fazer em conjunto com a Conmebol. A Conmebol botou o erro na conta das associações nacionais. CBF, a Federação Chilena, o Paraguai dizendo que vocês não validaram, que é um passo ali que está previsto no regulamento. Veja bem, nós temos essa experiência há mais de 3 anos, nunca aconteceu. Houve provavelmente alguma alteração, e vocês sabem que a área tecnológica é uma área em constante transformação e muitas vezes com erros, com problemas, e se foi na nossa avaliação dessa dimensão, merece ser avaliado conjuntamente sem um prévio julgamento. Nós acreditamos que a determinação da Conmebol de também avaliar em profundidade e, inclusive, a punição em relação aos clubes é uma medida sensata para que a gente apure perfeito e completamente, e mais do que isso, a gente evite acontecimentos semelhantes. Walter, o Atlético Paranaense, no ano passado, ele adotou uma medida de ter apenas a sua torcida no seu estádio. Como fica para este ano? Bom, isso não houve nenhum debate sobre isso, nenhuma alteração. O regulamento específico da competição foi aprovado de forma unânime, sem nenhuma alteração relativa à presença das torcidas nos estádios, em relação ao ano anterior. Fica valendo 90% do time mandante, 10% do time visitante? É como foi estabelecido anteriormente. Não há mudança em relação ao ano anterior. Tem alguma definição sobre se o campeão da Copa do Brasil for o mesmo do Campeonato Brasileiro na Supercopa? Ficou definido que será disputado com o vice-campeão. Do brasileiro ou da Copa do Brasil? Do brasileiro. Qual o grau de satisfação da CBF com essa reunião, com as medidas tomadas? O que o senhor diria? Que avaliação? Olha, é uma reunião extremamente propositiva, inovadora, com a votação
na maioria dos itens, unânime por parte dos clubes, um bom debate, muitas vezes uma boa polêmica que levou ao consenso de medidas que alteram profundamente a questão da arbitragem, a questão da forma de funcionamento do campeonato, a preocupação nossa, tendo em vista que houve o índice extraordinário de presença de público no estádio, uma preocupação de ampliarmos ainda mais isso, e essa preocupação em relação à melhoria radical da arbitragem em nosso país. Você falou sobre uma campanha de respeito à arbitragem. Só para desenvolver um pouco mais isso, em relação a possíveis punições que o senhor comentou, quais seriam em cima de que elas... Veja bem, qualquer mudança profunda de um modelo, você começa com uma campanha educativa. Você mostra que aquilo que está sendo feito é prejudicial ao produto. A bola rola menos, a atratividade do espetáculo é menor e nós não vendemos esse produto com a mesma qualidade, principalmente hoje para o público fora do Brasil. Então, nós queremos nessa fase ensinar que cercar o árbitro, agredi-lo, atingi-lo e parar a bola é algo prejudicial para todo mundo. Então, posteriormente, é evidente que você não faz uma campanha educativa sem sinalizar que, se isso não for respeitado posteriormente, haverá punições. Mas esse é o processo que ainda não se iniciou. Nós pretendemos completar o processo educativo para depois, eventualmente, ampliar as punições. Em geral, no longo do campeonato, alguns clubes mudam o mando de campo. Como é que vai ser feita a instalação de equipamentos nos estádios que não são utilizados corriqueiramente? Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, sei lá, o Flamengo joga 15 partidas no Maracanã e decide jogar 13 na Amazônia. Sim. Como é que vai ser feita a instalação do VAR nesses estádios? Tecnicamente, estão contemplados 380 jogos. Ou seja, nós, quando fizemos a licitação, nós avaliamos onde que era possível o jogo em todo o país. E tudo será feito como se fosse num estádio de primeira grandeza. Ingressos nesse esse programa de fomento da presença da torcida nos estádios para aumentar a presença? Só para ficar claro, CBF. Nesse momento, nós pretendemos, 2019, ser um momento como se fosse um couvert, uma apresentação dessa possibilidade para mostrar que existe um novo produto, que é a capacidade ociosa desses estádios. Então, nós estamos solicitando aos clubes uma doação numa média que vai ser estipulada por clube, mas algo em torno de 5.000 ingressos durante a temporada.